Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao HiPod, o podcast da Nova Economia. E hoje é muito especial que nós estamos aqui no Maximize Summit, esse evento que vai marcar com certeza o cenário do empreendedorismo no Mato Grosso do Sul. E o legal é que o assunto é bem voltado para evento. Estou com dois amigos, dois mitos aí no networking, amigos locais, amigos de negócio, e eu vou apresentar, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Primeiro eu vou falar aqui com o Luciano Copini. Luciano Copini, primeiro eu vou dar uma introdução, porque que eu falei, cara, vou chamar o Luciano, o Copini, para falar sobre isso. Network está muito ligado à emoção e é a sua praia. Se apresenta aí. Bom, eu sou psicólogo, né? Com especialização em neuropsicologia, hipnose, programação neurolinguística, entre outros. Legal. Atuo aproximadamente aí há 20 anos, minto, um pouco mais, uns 25 anos dentro da área de desenvolvimento de pessoas. Não precisa de muito, né? Então, não entrega não, né? Essa hora que a gente, né, faz jus aos cabelos grisalhos. Passa rápido, né? Pois é, cara, 25 anos de estrada. E aprendendo a cada dia. Eu fico imaginando os próximos 25. Né? Ainda mais mediante tudo que a gente está vendo de tendência e tal. No mínimo 25. É bem provável que a gente ainda esteja por aí, hein? Ixi, bem provável, hein? Dijan, cara, o professor do network, fala aí um pouquinho de você. Eu sou o Dijan de Barros, ou Dijan de Barros. Em primeiro lugar, obrigado, Diego, por estar aqui, por me convidar para estar aqui no HiPod, nesse primeiro dentro do evento, né? Do evento do Maximize Summit 2023. Segundo, estreando o nosso HiPod aqui dentro também, que venham vários outros empresários. Então, num momento tão importante que é o da comunicação e principalmente do aprendizado. Essa troca é muito importante. Eu sou Dijan de Barros, estagiário dos negócios, do empreendedorismo. Estou aí há alguns anos também trabalhando nessa área de network, comercial e marketing, mas nós viemos aqui para falar de network hoje, né? Não para falar do Dijan ou do Copini, mas sim para falar de negócios, de business. Muito bom. E nós vamos começar da onde, professor Diego? Cara, café com negócio, fala um pouco aí, porque assim, é o seu case, né, Dijan? Então é o que você faz, né? Qual é o objetivo? E isso está vinculado ao que nós estamos falando, a negócio, fala um pouco disso. O café com negócio, assim, Diego, rapidamente falando, ele nasceu de uma necessidade. Quando eu voltei para Campo Grande, eu fiquei 2 anos fora de Campo Grande, quando eu voltei para Campo Grande eu precisava me relacionar. E normalmente a gente pensa em prospecção, né, Copina? A gente sai, vou prospectar, fazer uma lista de amigos. Aí eu pensei ao contrário, onde eu morei esses 2 anos, tinham algumas ações parecidas com o Café com Negócio. Falei, em vez de eu sair prospectando, se eu tiver que visitar 100 empresas, vai demorar muito para visitar todo mundo. Então eu vou chamar 30 amigos e um amigo por mês fala para esses 30 outros amigos num Café com Negócios. Só que nunca deu 30 amigos, né? Na hora que primeiro já foram 75, depois foi 100, hoje nós estamos em 300 empresários, mais ou menos de 200 a 300 empresários por mês, que na verdade se tornou um case de network, mas muito porque o que menos aparece lá tem que ser o Dijan, o que mais aparece lá tem que ser o convidado, quem está falando, quem está trazendo o assunto. O Café com Negócios existe desde abril de 2017. Eu fiz o primeiro Café com Negócio falando sobre liderança, em abril de 2017, sobre liderança transformadora, e nunca mais subi no palco do Café com Negócio em todos esses anos para falar mais nenhuma palestra. Eu sou palestrante, enfim. Então, acho que o segredo do networking não é autopromoção. Boa. É muito mais. Networking é sobre a outra pessoa, não sobre você. Eu acho que esse é um dos primeiros segredos e um primeiro ensinamento sobre networking. Lembrando até que esse tipo de networking ainda promove conhecimento e aprendizado. Não só até pela palestra em si, mas a troca, o contato muitas vezes que as pessoas têm com pessoas que conhecem no próprio network, gera esse aprendizado. E aquelas pessoas da prática, né? Porque o camarada é o empresário, então ele está na mesma situação que a gente, né? Do dia a dia. Ele vai falar, então a dor dele pode não ser a mesma, mas o exemplo dele pode ajudar a minha empresa, trazendo para o meu negócio. Eu pego o exemplo dele, transformo, adapto ao meu negócio e eu tenho um aprendizado, que é o que o Copini está reforçando. Legal. Ô Dijan, pegando esse seu gancho, né? Você falou, você foi bem sábio, bem esperto. Ao invés de você jogar uma energia grande, você jogou todo mundo dentro de um evento, né?
E assim, Posso te falar, Diego, que não foi pensado, o negócio foi acontecendo, né? A ideia inicial, né, de juntar todo mundo foi pensado. Mas se eu falar para vocês assim, não, a ideia era fazer o Café com Negócios e daqui a alguns anos eles ter 300 pessoas por mês e ser no Bosque Expo e não sei o que, em arena. Não, jamais pensei nisso. Ele foi acontecendo conforme a necessidade do evento. Legal. Até porque o evento não é o de Jane. De novo, o evento tem uma equipe enorme por trás e eu chego lá, a turma já pensou. Então, mês que vem, já pensaram num monte de coisa. Eu chego lá e falo assim, a única coisa que eu falo é, não inventa muita coisa para minha cabeça, porque é tanta coisa para fazer, mas vem dando certo. O evento, ele tem, vou dizer assim, ele tem vida própria. Ele se autoalimenta e nessas viagens que a gente faz, nesses aprendizados, né, Copini? A gente vai, traz muita coisa de fora, ideias. Então nunca foi assim, ele tem um planejamento de 5 anos. Ele foi acontecendo, era para acontecer todos os meses. Mas o formato, ele mesmo vem se transformando a cada ano. E ano que vem é outro formato. Ele é bem orgânico, né? Isso, a palavra é essa. Obrigado, orgânico. Mas legal, então assim, é porque o empresário, ele é meio que um voo solitário muitas vezes, né? Até pelo fluxo do trabalho, né? Aí o Copini vai te responder. Assim... igual nós estamos líder, né? É super solitário, até porque o fluxo de trabalho ele é pesado e você acaba se afundando aí num mar de coisas para fazer. A rotina é muito puxada, né? E aí você fica com medo de tirar o pé do próprio negócio, você deixa de fazer coisas como network da importância. Agora nós estamos num evento. E a pessoa vir para um evento já é uma forma também de se conectar, né? Dela aproveitar um evento para estar dentro. Então, a importância de um evento para que tudo isso aconteça. É isso que eu queria que você desse um tapinha ainda. Olha só, você foi no ponto X da questão. No começo do Café com Negócio, eu recebi alguns telefonemas. O Copini já deve ter passado por isso, fazendo eventos. O que acontece? Eu recebi o telefonema e falava assim, pô, já meu amigo, meu irmão, não sei o quê, é empresário. Eu não vou poder ir no Café com Negócios nessa terça-feira de manhã desse mês, gostaria muito de ir, mas eu não vou poder porque eu preciso trabalhar de manhã. Então, esse é o ponto da questão. Isso que eu queria. Você está indo lá para passear, para lazer, ou você está indo lá para trabalhar? Café com Negócios ou qualquer outro evento, Maximize Summit, sábado e domingo, isso aqui não é passeio, isso aqui é trabalho. Então, quando eu entendo que a terça-feira de manhã eu vou tirar para fazer relacionamento, para me conectar com outros 200 empresários, aprender, assistir uma palestra e entender que isso é trabalho, essa é a virada da chave. Boa. Então, eu só vou em evento se for à noite e se não atrapalha meu horário comercial. Primeiro que nós, empresários e empreendedores, nós não temos horário comercial, tio. Acorda pra vida. Nós somos empresários e empreendedores 24 horas por dia. Não para, né? Não para. E terça-feira de manhã você encontrar, sei lá, dos 250 conhecidos que você levaria 3 meses para visitar, isso é negócios, é business. Então você tem que aproveitar a oportunidade. E é muito disso que eu falo no Café com Negócio. Tem que estar na pauta do cara como agenda, né? É agenda de trabalho. Não é passeio. Cara, foi muito bom essa colocação, porque o cara começa a ter um outro olhar. Ele tendo esse outro olhar, ele vai dar valor necessário para cada coisa. O Copini acabou de falar aqui. Estou vindo lá do CrossFit, fui lá hoje, o Copini está falando, foi lá fazer agachamento, lá, campeão lá no Copini, tá violando esse negócio. Então, tem gente que vai lá e fala, não, mas aí sábado, domingo, começa a arranjar desculpas. E o empreendedor hoje, a única coisa que ele não pode é ser empreendedor de justificativa e de desculpa. Não dá, né? Não, mas eu não vou porque eu preciso trabalhar. Se você não levantar, desculpa palavreada, a bunda da cadeira e ir pra rua, tio, o cliente não vai te achar. Não vai. Até porque o digital, todo mundo tá no digital. E poucas gente estão no presencial. E o mundo precisa, aí é com o professor Copini, muito mais agora de relacionamento nesse momento. Então, muito bom, né? Eu achei assim, foi bem pertinente as palavras, até porque essa perspectiva, esse olhar, o cara olhar nessa perspectiva, eu acho que muda o jogo, né? Muda tudo. Foi muito bom até pra mim, né? Foi bom pra caramba. Pra falar a verdade, até pra, né, vocês colocarem como uma condição, mesmo quando você tá no momento de lazer, a pessoa que tem uma mentalidade empreendedora, aproveita o momento para fazer network. Você pode estar na igreja. Desligar, né, Copini? Até difícil desligar, né? Porque o lance é que acaba ficando natural. Você está na igreja, você conhece uma pessoa, começa a conversar. Naturalmente a gente se apresenta falando o que a gente faz. Foi assim que a gente começou esse podcast, certo? Sim. Dessa forma, você se conecta com as pessoas, você gera identificação. E com o tempo e com a proximidade, e aí tem algumas técnicas, né? Vou dar um exemplo. O manual de persuasão do FBI.
ele coloca a fórmula da amizade, em que ele coloca como sendo algo que a frequência acaba aproximando. Não penso que seja diferente nas reuniões que o Jean promove, né? Com a frequência, conforme você gera confiança e credibilidade nas pessoas, que é o fundamental para realmente se gerar negócios. Boa. Mas, ô Copini, aí tem um tabu emocional aí, que eu entendo que é emocional. Pô, o Djan, ele transita bem aí de conversar com pessoas, mas quase ninguém consegue, quase ninguém assim, eu não posso falar nem dessa forma. É quase um palco, poucas pessoas, é quase um palco para a pessoa. Ela chegar e falar, oi, eu sou o Diego, eu faço isso. As pessoas não têm um pouco de, talvez, vergonha, medo de se conectar. Então o network, ele tá ligado à emoção? Ah, total. Em vários sentidos. Vou colocar alguns como você colocou. Essa própria disposição da pessoa de se apresentar, vamos colocar assim, de se submeter a uma situação de certa vulnerabilidade, que é se falar de si, né? Professor, é isso? Atitude, né? Perfeito. Pegar e fazer, porque proatividade. Porque vamos dar um exemplo, né? Gera um pouco de ansiedade. Vamos supor que a gente está naquelas rodas de apresentação, igual de entrevista de emprego. Quando chega na véspera da sua fala, ou seja, a pessoa antes de você já começa a ficar ansioso. Quer dizer, se você já não estava antes. E ali você já não está prestando atenção em mais nada. Você está revendo mentalmente a sua apresentação. O que eu vou falar? O que eu vou falar? Pico emocional no 12. E atrapalha isso, hein, cara? E só que depois, o que acontece depois que você se apresenta? O que acontece logo depois? Você não relaxa? Aquela sensação, né? Top. E esse é o ponto. Parece uma descarga de adrenalina. Pois é. Adrenalina, dopamina. E muitas vezes, por conta de, vamos supor, a pessoa fez uma apresentação, deu bom, gerou um negócio, ela tem um reforço, vai de novo. Então, realmente é só romper a barreira da inércia. E com o tempo e a prática acaba ficando mais natural. É aí que eu queria entrar. A palavra é essa, é prática. Isso, é isso aí. Eu também tenho medo, como qualquer outro, tenho meu Deus, vou ter que falar com aquela pessoa. É isso que eu queria entender. Dá para eu praticar? Tem método? Dá para eu procurar ajuda? Tem. Porque praticar, para entrar na prática, já vai dar medo, eu já não vou entrar. Mas tem método que eu possa... Tem, inclusive eu faço mentoria explicando sobre isso, inclusive. Eu treino as pessoas a falar em público, por exemplo. Ajuda as pessoas, né, professor? Sim, exato. A chegar, né? A sair dessa zona de evento, que é uma proteção. Você fica com medo ali, né? Você tem que romper essa bolha. Né? Eu vou dar um exemplo. Tem gente que, por exemplo, quer ser blogueiro, né? Trabalhar com mídia social e tal. E ser um digital influencer ou algo semelhante. Só que ele também tem essa barreira. Então essa pessoa é treinada para conseguir superar esses desafios. E todo mundo pode se preparar para isso, desde que entenda que tem a ver com esse desenvolvimento. Um antagonismo disso daí, para a gente levar em consideração, é assim, ó, se eu não consigo transmitir essa credibilidade, essa segurança, eu não vou conseguir fazer com que as pessoas se interessem pelo meu negócio ou mesmo por mim. A insegurança transmite, por isso que muitas vezes as pessoas não entendem porque são maus vendedores, né? Se você transmite algum tipo de falta de credibilidade, né, você perde negócios. Então, participar, treinar, aquela coisa que a gente chama de pitch, né? O tal do pitch do elevador, é muito falado. Que é nada mais do que você treinar uma apresentação rápida. Você viu que eu comecei brincando, fazendo uma apresentação rápida. Aquilo define quem eu sou? Não. Mas começa a dar uma ideia das pessoas de que tipo de negócio que eu faço. Boa. Então é ajudar. Só que quando você vai praticando, falando, e quanto mais você faz isso, mais natural se torna. E você se torna ainda melhor. Boa. E a grande verdade é que tudo que você quer fazer na vida tem que ser assim. O Djan aqui, que é um cara excelente em comunicação, fala muito bem. Inclusive tem uma voz de locutor fenomenal. Parece o Cid Moreira. Pois é, cara. Fala pra mim, quanto tempo demorou pra você chegar nesse ponto? Cara, deixa eu pegar um gancho. Ô, Djan, não é da noite pro dia. Nada é da noite pro dia, né? Exatamente. Nós estamos falando de network, mas nada é da noite pro dia. Nada. Então, isso que eu ia te perguntar. Você fala bem. Você acabou de exaltar aí sua qualidade. Mas me fala aí, sempre foi assim? É natural seu? Ou você melhorou ou teve que romper barreiras? Eu acredito o seguinte, professor Diego, assim, olhando para a comunicação, eu sempre fui da comunicação. Eu nasci no marketing, né? Mas se eu for fazer
o resgate das memórias de infância, eu sempre fui à frente ao palco para falar, apresentar trabalho, não, deixa que eu falo. Então isso já está dentro do meu DNA de processo. Mas não existe, todas as vezes que eu vou falar, ontem eu dei palestra aqui, né, abri aqui o nosso Maximize Summit, foi uma honra inclusive. Antes de ontem eu estive num outro evento dando palestra, no Café com Negócio. O frio na barriga sempre vai existir. Pessoa que fala assim, não, mas eu não sinto mais nada, não sei o quê. Não, isso não existe. Até porque você está pronto e ligado, antenado para falar num determinado público, num determinado assunto. Então você tem que se preparar para isso. Agora, o que me tranquiliza muito é estudar. Então eu estudo muito para poder falar aquilo, porque quanto mais, e aí o professor Copini vai poder explicar isso, quanto mais eu domino o assunto, mais fácil fica para falar. A questão é quando eu vou falar algo, já é difícil falar. Eu não domino o assunto, invento que sei falar sobre aquilo, então as barreiras vão aumentando. Né? Você fala assim para mim, Dijan, hoje vamos fazer um podcast. Do que você quer falar? Hoje para mim é mais fácil. Do que você quer falar desse mundo de negócio? Mas o Copini está aqui há 25 anos de estrada, eu 25, você mais 25, fala do mundo de negócio. É fácil. Agora, há 25 anos atrás, a gente sentar aqui, você vai falar, vamos falar de network, você vai falar, ixi, ferrou. O que é isso? Né? Mas eu acho que tem que estar muito ligado ao DNA. E networking, só para a gente esclarecer uma coisa, eu tenho uma palestra sobre networking que eu faço para apresento em alguns lugares. Eu costumo falar o seguinte: networking é muito mais, atenção para você que está assistindo o nosso podcast HiPod. Networking é muito mais sobre o seu passado do que sobre o seu futuro. Boa, eu nunca tinha. Essa é uma frase é minha mesmo. Vou escrever. Coloca lá. Assim, network, de novo, é muito mais, isso eu aprendi com a vida. É muito mais sobre o seu passado do que sobre o seu futuro. Tem gente que chega aqui para fazer networking e prospecção. Aqui eu faço relacionamento. O professor acabou de falar. É relacionamento. Eu planto aqui para que no meu futuro esse relacionamento, esse conhecimento, conhecer você aqui, vire network, vire negócio. Então, vários lugares se abrem para mim hoje quanto negócio, porque eu fiz relacionamento lá atrás. Boa. Ou eu fui cliente, ou eu fui fornecedor, estive do outro lado do balcão, de trás, de frente, ou seja, em vários cenários. Se eu planto ao longo da minha vida, eu planto network para colher no futuro. Então, cuide do que você faz hoje, do seu passado, porque não existe, como o professor diz, da noite para o dia, nada acontece. Aquela lei da semeadura, né? Bíblica, né? Ô, Copini, aí o Dijan falou uma coisa que é bem legal, cara. Eu achei assim, que ele falou, mas eu sempre, quando eu vou, eu sinto um frio na barriga. Então, a pessoa entender que todos, inclusive as pessoas que já estão acostumadas, têm as sensações humanas, mas conseguiram controlar, é isso? Cara, eu vou falar uma coisa. Eu fui bem tímido na minha adolescência. Tímido mesmo. Eu também. Não falava em público. Eu não conseguia fazer isso. Assim, lógico, eu era obrigado a fazer como muita gente na época da escola. Chegava lá, tremia, gaguejava, ficava nervoso. Isso é natural, e sempre... É natural, né? Não. Sentir nervoso, eu digo assim. Não, assim, faz parte, mas não é que é natural. Eu vou explicar, você vai entender. Mas não é natural. E não pode te travar? E algumas pessoas travam. No meu caso, eu acabei procurando, você vê, né, a mentalidade, né? Eu sabia que era algo que estava me impedindo de progredir, de prosperar. E eu tinha algumas ambições já naquela época. Eu falava, preciso romper isso daí. E por orientação de um professor que eu tinha na época, que era um cara fantástico, na época ele tinha uns 70 e poucos anos de idade, chamava Morivaldo. E ele me orientou a fazer teatro. Falou, faz teatro, tal, não sei o que eu acho que você pode se desinibir. De fato, né, depois que eu fiz teatro, eu percebi uma coisa. Eu não me sentia daquele jeito quando eu estava fazendo uma peça de teatro. Sério? Com o tempo, eu fui vencendo, até desenvolvi uma técnica baseada nisso, de como você lidar com medo de falar em público. Só que eu queria dizer o seguinte, olha só, você pegar um mamífero qualquer, ele não tem medo de público. Percebeu? Por quê? Porque ele não tem constrangimento. O que faz, e por isso que eu falei que não é algo natural, o que faz as pessoas terem medo de se expor, terem medo de tal, não sei o que, é a nossa própria consciência. E o pensamento de que as pessoas podem fazer uma visão errada ou deturpada acerca da minha pessoa. E aí a cabeça vai longe. O que acontece? Pico de ansiedade,
e aquelas coisas todas que o fazem segredo mal. É controlar isso, né? Saber controlar, dosar isso. Né? Bom, em primeiro lugar, é autoconhecimento. Porque se você não conseguir se conhecer e saber como lidar com isso, como é que você vai ter segurança suficiente para, por exemplo, se apresentar, fazer uma palestra, participar de um podcast? E nós precisamos fazer isso. Hoje nós vivemos numa era que todo mundo quer entrar na sua rede social para saber o que você faz, o que você pensa e qual que é o seu trabalho. Se a sua rede social, por exemplo, é pobre e não diz nada ou muito pouco a teu respeito, não vai interessar para as pessoas fazer negócio. Então o network também tem a ver com você se expor e vencer isso. E, por esse motivo, são barreiras que devem seguir um certo processo, vamos colocar assim, desde que a pessoa tenha realmente interesse. Começa por aí, autoconhecimento. E depois, aí vem todo aquele pacote que a gente até conversou, saber o que você está falando, ensaiar. Legal. Quer ver um negócio do teatro que me ajudou? As falas eram ensaiadas. Boa. Eu sabia o que falar, eu sabia como me comportar. Por esse motivo, o nervoso era menor. Não foi aquilo que o Jean falou agora há pouco? Flui, né, cara? Quando você sabe. Então, isso tem a ver, mais uma vez, com treino. O Copini, um problema assim que a gente, com esse crescimento de rede social, eu acho que veio muito à tona, é que muita gente tem medo do julgamento, cara. Então, assim, você fazer uma live, ou você fazer um stories falando, você fica assim, cara, o que as pessoas vão achar? Então, isso é um problema também, Copini? Julgamento ali, assim. Com certeza. E mais uma vez. É um dos problemas? Você acha é um grande problema. E eu vou dizer mais, cara. Esse é um dos grandes males da nossa sociedade. A gente tem preconceito e a gente deposita o nosso preconceito em cima das outras pessoas. Se eu chegar para qualquer um de vocês aqui e falar, vocês têm o pé muito grande, vocês vão ficar ofendidos? Você vai ficar ofendido comigo? Não vai. As pessoas se ofendem quando elas acham que aquilo faz sentido. Eu não acho que meu pé é grande demais, então eu não me conecto com isso. Agora, se eu falo algo que dói, aí a pessoa se conecta. E nesse sentido, ela compra aquela insegurança ou aquela barreira, aquela crença limitante, ou sei lá o que for. Traz como verdade. Né? Traz como verdade. E aí ela começa a falar, poxa, as pessoas vão ver isso em mim. As pessoas, e daí para frente. Ela se torna o seu próprio algoz, né? Exatamente. E nós somos esse algoz pessoal de nós mesmos. E tem os gatilhos guardados, né? Às vezes a pessoa vai lá naquela caixinha que foi lá da infância. Vou abrir essa aqui. E aí você não sabe, mesmo em brincadeiras, né, professor? Brinca com você e não sabe do seu passado, e alguma coisa, aí pronto, você trava. Cara, eu gosto de network, né? Fui professor a vida inteira de academia, né? Personal trainer, professor de luta. Então, para mim, foi um trânsito na minha vida muito comum. Mas, assim, vocês estarem aqui falando nesse aspecto, eu acho que os dois criaram várias dimensões do network. Então, network é uma questão muito complexa, né? No aspecto de coisas juntos, de tecer juntos, não de ser difícil, mas tem aspectos emocionais, aspectos técnicos. Então, Djan, eu queria que você desse assim, até para que nós estamos chegando ao fim, que esses são pockets, já, né? Já, né? Mas assim, já vai ficar o convite para outro, não para de né? falar, cara. Não, mas o Copini Cara, você chama dois carecas palestrantes para falar aqui. Não, peraí, deixa eu corrigir o Copini. Mentes brilhantes. Pelo corte de cabelo de vocês, dá pra ver que vocês são experientes. Estilo. Não, você vê que somos práticos também, né? Não, puta, cara. Você perde uns 15 minutos pra então por isso que vocês foram pontual, cara. Eu cheguei ontem, chamei um amigo meu, Heitor, o cabelo dele, que vai do Johnny Bravo. Aí, mas é colado de ele chegou meia hora, não sei, cara. Deve ser que não é de verdade aquilo, vai cara. Ele assiste o nosso bicho, vai dar brincadeira. Não, mentira. Vamos lá. Assim, então, como eu estava falando, é complexo, de bastante coisa. Procura ajuda, participe, dá uma dica aí pro empresário para ele dar o passo, porque às vezes é mais importante para nós ou para você, é mais fácil que tá no game já. Mas e aí, quem ainda não tá e tá louco para estar? Dá a sua dica aí. Então, duas coisas que eu vejo que é fundamental, junto com aquela primeira da questão do passado, mas são 3 pontos que eu sempre trabalho no networking. Primeiro ponto, nós já falamos que é mais sobre o passado do que sobre o seu futuro. Essa aí eu anotei. Isso é a base. Segundo ponto, networking só existe fora da zona de conforto. Tá? Não existe networking na zona de conforto. E eu vou dar um exemplo disso na prática. Você, professor Copini, nós vamos lá no Café com Negócios desse mês.
Pô, legal, o Djan me convidou, vocês vão lá. A gente senta os três, chega juntos, sentamos os três juntos, zona de conforto. É o empresário com os vendedores, com a equipe comercial. Sentam junto, conversam sobre coisas da empresa, vão embora do evento, não fala com ninguém e acha que fez networking. Não é por aí. Não saiu da zona de conforto. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, e esse eu acho que é o fundamental na prática sobre técnicas de networking. Networking, Diego, e para você que está assistindo a gente, é mais sobre você do que sobre mim. Quando eu vou me apresentar, eu não preciso ficar falando de quem eu sou, para onde eu vou, o que eu faço, qual que é o meu crachá. Eu tenho que demonstrar no networking interesse em você. Você é que tem que me dizer, eu vim aqui para conhecer você. Então eu, nesse momento, calo a boca e me faço de verdade escutador, ou eu escuto você de verdade, eu ouço você de verdade. Tem gente que você fala assim, ó, se apresenta aqui, Djan. Então eu sou isso, sou aquilo, faço aquilo, não sei o que. Deu 30 minutos, o cara não parou de falar. Isso não é network, isso é apresentação, é outra coisa. Isso aí eu preciso, minha autoafirmação, preciso ficar aqui falando de mim, eu sou, eu fiz. Meu amigo, se você fez, está entregue, vai lá, o pessoal vai achar você. Relaxa. A apresentação que o professor falou é pitch. Agora, network para mim é, Diego, e aí, o que eu posso te ajudar? Me fala, como é a sua empresa? Me conta da sua história. Isso é network de verdade. Porque o que está faltando no mundo são pessoas que escutem outras pessoas. Muito bom. Tanto é que a gente chega, tem clientes que quando você vai atender o cliente o que acontece? Ele vai lá para conversar com você, não foi nem para comprar. Muitas vezes ele quer ser só escutado, só ser ouvido por outra pessoa. E você não deixa o cliente falar. Muito bom. Mais ou menos por aí. Rapaz, foi muito boas 3 dicas. Copini, sua dica agora. Dica para network. Cara, primeiro, faça network, né? Sai de casa. Cara, tem um negócio que é bem legal, e na fala do Djan, assim, tem uma coisa mais profunda até do que eu acho que você está pensando nesse momento. Quando a gente vai para um lugar realmente com desejo de conhecer pessoas, é engraçado que as pessoas percebem, e elas percebem o nosso interesse, e elas passam a gostar da gente, entendeu? E aí o que acontece? Então, até para esse hábito de participar de encontros com empresários e tal, e ouvir tudo que eles fazem, etc, e fazer perguntas sobre os negócios, fez mais gerar curiosidade no meu negócio. Pra você ter uma ideia, já teve uma vez que tinha um pessoal que falou, e era por tempo, e era um pouco, imagino, diferente lá do Café com Negócios, porque tinha rodada de mesas. Então você trocava de mesa, aquela coisa toda. Rodada de negócio. Né? É uma tipo rodada de negócio. E eu fiquei por último para falar na minha mesa, e fiquei fazendo pergunta para as pessoas, né? E quando terminou, falou, cara, pô, mas você... E todo mundo queria saber o que eu fazia antes de trocar de mesa. Eu tinha ficado por último. Porque eu, né? Aí eu falei coisa rápida. Eu falei, olha, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, tal, do treinamento, faço palestras, assim, assado, sou psicólogo. Porra, legal. Você acredita que gerou mais negócios para mim? Pois dar atenção para as pessoas? Do que quem estava falando, cara. Porque ouça mais e fale menos, né? E é importante, né? Pois, e é importante você gerar bons isso. Ouvidos, né? Então vou sugerir, a minha sugestão, minha dica, vamos colocar, para quem participa isso e tem interesse de gerar network, é ser uma pessoa mais agradável possível. Seja uma pessoa magnética, desperte o interesse nas outras pessoas, sendo uma pessoa legal, gentil, de bem e realmente estando lá com boas intenções. Boa. Nenhuma instituição está interessada em pessoas que estão só interessadas em vender. A gente quer conhecer, né? E se aproximar daquelas pessoas que têm mais afinidade. Sobre pessoas? É sobre pessoas? É sobre pessoas. E mais sobre o passado do que sobre o futuro. Show. Legal. Tem um livro, Djan, só mais um. Tem algum livro aí que dá para ter um apoio? O que você acha? Não, livro especificamente não, né? Mas eu sou do time do professor Copini aqui. Vai para a prática. Boa. Sai da zona de conforto. Isso aí. Mais uma vez, levanta a bunda da cadeira. Em casa, né? E outra coisa, só para fechar, professor, desculpa. Um ponto que é mais do que importante. Sim. Educação. Boa. Seja educado. Boa. Tá? Seja educado. Preste atenção nas pessoas invisíveis que estão à sua volta. A gente não enxerga isso, a gente não usa isso. Tem um monte de gente invisível que estão ali, que fazem parte, para nós estarmos aqui, tem um monte de gente invisível que eu passo, nem olho nos olhos. Educação. Isso não tem livro. A gente aprende em casa e você provavelmente assistiu essa aula, você pode não lembrar, mas a sua professora mãe ensinou você.
Nossa. Então é só relembrar dessa aula, porque não tem como matar, porque a Havaianas voava atrás de você. Então lembra dessa aula e traz para a prática nos dias de hoje. Baixa a bola, desce aqui pro chão. A realidade acontece aqui embaixo, não é lá em cima, se achando mais importante, né? Vem para a prática. Não é por aí, né? Vem fazer network com a gente. Boa. Galera, muito bom, tá? Obrigado aí por vocês estarem falando. Eu de verdade, eu achei que eu entendi algumas coisas, mas foi bem interessante. Teve umas falas assim que mexeu comigo, sabe? Ô Copini, e para eu entender mais aonde que eu acho o Luciano Copini, rede social, dá um recado aí pra galera. Tá, legal. O Luciano Copini, né? Copini com 2 P's, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Mas e para quem quiser conhecer o trabalho mais a fundo, meu site é o institutocopini.com.br. Boa. Djan, onde que eu acho o Djan de Barros? Para eu aprender mais. Fácil. Uma vez por mês lá no Café com Negócio. Estou lá à disposição de vocês para ir lá tomar um café comigo e com os nossos amigos lá no Café com Negócio e nas redes sociais. E mais uma vez, professor Diego, parabéns a essa equipe do HiPod, essa estrutura toda, tem um time aí, esse time que está sendo construído, né? E que Deus abençoe você, amém. Abençoe esse time, abençoe essa empresa que está nascendo agora, que só tem fera aí atrás, presta atenção nessa turma. Eu assino embaixo, são profissionais, obrigado. E você, empresário, que quer ter o seu próprio podcast, vem para cá, porque aqui é a casa do podcast sul-mato-grossense. Boa. Galera, foi muito legal e fiquem mais ligados aí que nós temos mais episódios aqui no Maximize Summit. Valeu!